4 problemas que você precisa enfrentar. Mensagem poderosa. Meu irmão, minha irmã, eu falei que a oração da nova aliança é muito diferente da velha. Nós falamos que essa constante tentativa de convencer a Deus dos nossos problemas é uma atitude errada. Você pode estar ansioso para que eu fale como você deve orar na nova aliança. Mas eu peço a você calma, porque eu ainda vou falar sobre jejum, guerra espiritual, intercessão e também sobre oração pessoal. Fique calmo, porque eu vou falar de todos esses assuntos. Entenda, meu irmão, minha irmã, você não pode construir o novo, a não ser que você tenha desconstruído o velho. Uma afirmação na qual eu fiz, que se confirmou em muitos corações, foi que se você fica tentando convencer a Deus a resolver os seus problemas, isso desestrutura o seu coração. Você fica triste com Deus e, na realidade, isso desestrutura a sua intimidade com Ele. Você foi criado para a intimidade. Então é por isso que nós temos que parar de orar desta forma. Entenda, a oração é um alinhamento do seu coração com Jesus. Não é tentar usá-lo para ele fazer o que você quer fazer. Não é manipulação. Nada do que eu estou dizendo é para ser crítico ou alguém que julga. Porque eu também costumava ter uma vida de oração da velha aliança. Eu quero que fique claro que eu não estou te julgando. Eu quero te ajudar verdadeiramente, pois sinto a sua confusão e a sua dor. Eu quero que você entre no descanso de Deus. Meu irmão, minha irmã, algo que você tem que fazer: parar de repetir a oração. Lembre-se disso, Jesus disse: não use de muitas palavras ao orar. E também que era para que nós não ficássemos usando de vãs repetições, repetindo as mesmas coisas várias vezes. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 7. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, a grande maioria foi ensinada que quanto mais você repete, mais você vai conseguir convencer a Deus. Jesus disse para que você não fizesse isso. Quando você chegar no seu momento de oração, simplesmente relaxe, confie em Deus, pois Ele é bom. Deus pede para que aquietemos os nossos corações e reconheçamos Ele como Deus, como Pai e como nosso amigo. O meu desejo é que você desfrute da oração e viva uma vida abundante. E agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida hoje? Está abundante em todas as áreas? Quantas vezes você orou intensamente por tantas coisas que você tanto desejou e elas nunca aconteceram? Você não acha que é tempo de aprender a começar a orar corretamente? Qual o resultado das suas orações, meu irmão, minha irmã? Algo que a gente tem que ter uma revelação no coração é que nós somos filhos. Precisamos aprender o que algumas coisas significam. E uma delas é o nome de Jesus. Pouquíssimas pessoas sabem o que significa pela fé. A maioria dos cristãos por todo o mundo creem que o nome de Jesus é uma fórmula mágica e que se você colocar no fim da oração esse nome, algo vai acontecer. Agora me desculpe eu te chocar, meu irmão, minha irmã. Isso não é uma fórmula mágica. A Bíblia só faz sentido através da nova aliança. Agora, antes de você ficar perplexo com algumas coisas,
Lembre-se que a sua reação é sempre um reflexo do seu coração. Se você não gostar de algumas afirmações que eu faço, peça para que Deus te liberte do vício religioso. Peça perdão por ser tão religioso. E peça ao Espírito Santo te revelar a verdade. Agora eu te pergunto, por que existem pessoas que oraram no nome de Jesus poderosamente, de forma forte e poderosa, e nada aconteceu quando elas oraram? Em Hebreus 1, a Bíblia diz que Deus fez Jesus o herdeiro de todas as coisas. Escute isso. Deus não vai fazer Jesus o herdeiro de todas as coisas. Deus fez Jesus o herdeiro de todas as coisas. Então, se Jesus é herdeiro de todas as coisas, olha o que diz em Romanos 8, versículos 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa escritura diz que somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros com Jesus Cristo. Ou seja, se eu sou herdeiro com Jesus e Deus já deu tudo a Jesus, Ele deu tudo a mim também, que estou em Cristo. Entende isso, meu irmão, minha irmã? É isso que significa no nome de Jesus. Eu já tenho tudo no nome de Jesus. Entendeu agora o que significa? Então, nós precisamos nos livrar da ideia que falar o nome de Jesus é uma fórmula mágica ou tem poder de mover o céu. Uma outra coisa, meu irmão, minha irmã, é o eu creio. As pessoas têm dito, eu creio, eu creio, eu creio. Intensidade pura. Se você verdadeiramente crê, não precisa ficar repetindo isso de forma intensa. Sabe o que é triste? Essas pessoas estão tentando se convencer falando assim, que estão crendo de alguma forma, mas na realidade eles somente esperam, mas não creem em nada. Se você crer, você não precisa se convencer, porque realmente você vai crer. Agora vamos falar sobre os 4 problemas que você vai enfrentar. Existem esses 4 problemas enormes quanto ao estilo de vida da oração da velha aliança, que influenciam as pessoas de uma forma gigantesca. O primeiro problema, não entender a nova aliança. Gente, é um problema crítico. A não ser que você entenda a nova aliança, você não vai poder orar poderosamente e efetivamente. Escute essa frase. A oração da nova aliança não é tentar fazer com que algo aconteça. Pensa sobre isso, meu irmão, minha irmã. Quase todas as vezes nós usamos da oração para que Deus faça algo. Não é verdade? Falamos assim, Deus me cure, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Frequentemente usamos da oração para que Deus nos dê algo. A nova aliança tem tudo a ver com a obra consumada da cruz. O nosso Jesus é suficiente. E a obra consumada da cruz é realmente suficiente. E o que isso quer dizer? Que se ela é suficiente, nada precisa ser adicionado. Ele pagou um preço muito alto, meu irmão, minha irmã. Então a oração na nova aliança não é tentar convencer Deus de fazer alguma coisa. Não é convencer Ele para que faça algo, meu irmão, minha irmã. Mas é tudo sobre a verdadeira fé no coração, olhando para a cruz, estando completamente inabalável e permanecendo firme na obra consumada da cruz de Jesus. E com isso, declarando pela fé que as promessas se manifestem. Olha isso. Não há necessidade para que você peça para que Deus te proteja. Que isso, Vinícius? Olha esse exemplo. Uma pessoa questionou por que tantos homens de Deus morreram de coronavírus na Itália, sendo que eles viviam uma fé comprometida. Meu irmão, minha irmã, a proteção não tem nada a ver com o quão comprometido você é com Jesus, mas tem tudo a ver
naquilo que você crê que a cruz fez. Entenda isso. Se você usa de uma teologia de que o sofrimento é o que Deus usa para fazer com que você mude, você pode ser a pessoa mais comprometida do universo, mas você pode morrer de alguma enfermidade mesmo assim. Então, esse é o problema com nossas vidas de oração. Nós ainda não nos apropriamos daquilo que a cruz fez. Então nós sempre tentamos fazer com que Deus faça algo, ao invés de se apropriar do que Ele já fez. Então, por que é errado orar por proteção? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Em Colossenses 3,3 diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se através da obra consumada da cruz, através da nova aliança, eu estou oculto dentro de Jesus, é a fé na obra consumada da cruz que me mantém protegido. Quando eu peço para que Deus me proteja, eu não creio que eu já estou dentro dessa proteção. Eu ainda creio que Ele precise fazer algo que na realidade Ele já fez. E isso é tão errado para que as nossas mentes e corações se apropriem, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque a religiosidade nos ensinou errado durante muitos anos. Não há mais negociação. Não existe negociação na nova aliança. Isso já acabou, está concluído, está consumado. A nova aliança não é um contrato que você negocia através de jejum e oração. E você precisa tirar isso do seu coração. Então esse é o primeiro problema da maioria dos cristãos: não entender a nova aliança. O segundo problema: não ter uma fé simples e verdadeira. Não esqueça o que eu falei anteriormente, que a moeda do céu é somente a fé. Muitas pessoas confundem a esperança com fé. Escute isso: a oração em si não vai te trazer os resultados que você precisa ter. Isso não acontece. Quem traz os resultados é a fé. Então, meu irmão, minha irmã, vou te explicar qual é a diferença entre fé e esperança. Você pode estar perguntando. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que nós esperamos e não vemos. A esperança é algo muito maravilhoso. A esperança é algo que você terá no futuro, que você está desejando que aconteça. Então eu preciso que você entenda que a esperança não tem fundação sem a verdadeira fé. Uma vez que você vê as coisas com seus olhos naturais, você não precisa mais ter fé. Nós precisamos saber que a fé está no desconhecido, está naquilo que não é visto. A fé não é trabalhar com essas coisas que nós já temos, que podemos observar com sentidos naturais, compreende? O terceiro problema é tentar convencer Deus ao invés de convencer o nosso próprio coração. Meu irmão, minha irmã, isso é muito crítico. A velha aliança nos ensinou de certa forma que precisamos convencer a Deus, mas Deus já é um Deus convencido. Então, ao invés de tentar convencer a Deus, precisamos começar a convencer o nosso coração. Precisamos ser menos incrédulos, não sermos envolvidos na incredulidade. Escute, isso é muito simples. Não negocie, pois estamos na nova aliança. Isso é um fato. E se você não caminhar nela, não viverá o plano bom, perfeito e agradável de Deus. Repito, isso é um fato. Confronte a incredulidade do seu coração. Não viva em esperança tentando achar que é fé, quando na realidade é somente esperança. Pare de tentar convencer a Deus e convença seu próprio coração. O quarto problema que iremos enfrentar: orando errado, temos uma ideia errada de Deus. Oh, isso é difícil, gente. A forma que geralmente oramos nos dá uma ideia completamente errada de Deus, mas completamente errada. Eu tenho absoluta certeza em minha alma que Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Tão bom, muito bom. Ele é incrivelmente bom. Jesus é tão lindo, tão bondoso e doce.
Não há ninguém neste mundo que possa te amar como Jesus te ama. E é aí que se encontra o problema. Nós temos uma ideia errada de Deus, ficando assim difícil de confiar plenamente nele. Se você não crer que Deus é bom, você vai orar, orar e orar, colocando todo o seu esforço nisso. Não creia nunca que Deus se relaciona com a ruindade. Não creia nesse discurso que Deus causa terremotos, produz vírus para acabar com a humanidade. Tenho repetido muito isso para que seja revelado a você no seu íntimo pelo Espírito Santo. Agora presta atenção nisso. Deus deu a terra aos homens. Infelizmente o homem abusou da sua autoridade e destruiu a terra. Ponto. Mas escutem isso. Deus é soberano. E se Deus entra no mundo e julga agora essas questões específicas, ele estará indo contra o seu caráter. E Deus nunca vai contra o seu caráter de ser bom e generoso. Entenda uma coisa. Deus não tem duas palavras. Deus não pode escolher se ele quer te curar ou não. Sabe por quê? Porque já somos curados através da obra consumada da cruz. Deus já escolheu isso, ele já curou. Você consegue entender? Ele não tem mais essa escolha, entenda isso. Você pede a cura e ele responde: meu filho, está consumado, olhe para a cruz. Eu já fiz isso. Meu filho também fez. E agora é sua vez. Para de pedir o que eu já te dei. Meu irmão, minha irmã, você consegue entender isso do fundo da sua alma? Agora outra pergunta. Deus pode escolher quem ele salva? Na verdade não, meu irmão, minha irmã. Ele não escolhe, sabe por quê? Porque em 1 João 2, a Bíblia nos diz que Jesus é propiciação dos nossos pecados. E ele diz que não somente dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo inteiro. Então eu te pergunto, Deus ainda escolhe se ele vai perdoar o pecado das pessoas ou não? Meu irmão, minha irmã, ele não vai escolher, porque todos aqueles que se aproximam pela fé da cruz de Jesus são perdoados. Deus não tem escolha a não ser perdoar e salvar essas pessoas, entende? Talvez isso soe estranho para você, mas meu coração explode de alegria com relação a isso. É incrível o que já temos e não vivemos. Deus é um Deus soberano do universo. Ele poderia fazer qualquer coisa que ele quer, mas ele escolheu em sua soberania se fazer homem através de seu Filho Jesus, e ele entregou o mundo em nossas mãos, nas mãos dos homens. Olha que Deus incrível. E o que acontece com isso, meu irmão, minha irmã? O diabo não gosta dessa ideia. Então ele enche nossos corações e mentes com a religiosidade, com conceitos religiosos. Nunca se esqueça que tudo o que tira a sua liberdade não é evangelho. Se nós cremos que Deus é um Deus mau, que está por trás de todas as coisas ruins, como você vai orar com uma fé sincera do seu coração? Você não estará apto porque no fundo da sua mente vai soar que você precisa fazer por merecer, através de obras ou através de orações intensas, convencer esse Deus mau a te dar alguma coisa. Resumindo, meu irmão, minha irmã, os 4 problemas que você vai enfrentar. Não entender a nova aliança. Segundo, não ter uma fé simples e verdadeira. Terceiro, tentamos convencer a Deus ao invés de usar esse precioso tempo para convencer os nossos próprios corações. Quarto problema, da forma que geralmente oramos, nós temos uma ideia completamente errada de Deus. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropiem-se pela fé de tudo que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus não interfere em nossas escolhas. Mensagem profunda que poderá mudar a sua forma de pensar. Meu irmão, minha irmã, como a religião nos ensinou a orar? Acho que com tudo o que você ouviu até agora nesses vídeos, está claro para você que a maioria das igrejas nos ensinou a orar da forma errada. Muitos oram de acordo com a velha aliança. E precisamos ter em mente que a velha e a nova aliança são completamente diferentes. Você não pode orar da forma que as pessoas oravam na velha aliança. Isso não vai te trazer resultados. E você também tem que entender que o próprio Jesus nos ensinou muitas coisas. Não esqueça que quando Jesus viveu aqui na terra, ele não viveu debaixo da nova aliança. Jesus veio para trazer a nova aliança, mas ele não andou nela. Agora eu vou falar sobre duas passagens que intrigam muitas pessoas. Mateus 7 e Lucas 11. A minha intenção, meu irmão, minha irmã, é te ajudar. Mas infelizmente existem pessoas que não querem entender. Se você crê que tem que orar da forma como ensina Mateus 7, pedindo, buscando, batendo intensamente, até que você convença a Deus a responder, se você crê que isso aplica na sua vida, se aplica a você, você precisa analisar essa mesma passagem relatada pelo evangelista Lucas, em Lucas capítulo 11, versículos 9, 10 e 13. Olha isso, gente. Por isso, lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Aí vai lá para o versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos analisar essa passagem. Em Mateus diz para pedir, buscar e bater, mas não fala o quê. Isso não fica claro. Agora aqui em Lucas diz o que pedir e o que o Pai dará de acordo com o versículo 13, para que fique bem claro. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Muitas, mas muitas pessoas acham que essa passagem de Mateus justifica ficar insistindo na mesma oração para pedirem o que precisam. E sabe o que acontece? Não recebem. E se frustram. E ficam chateadas porque não recebem. As pessoas, em vez de focarem na intimidade com o Pai, ficam buscando versículos isolados para justificar os seus pedidos egocêntricos, egoístas, pensando apenas em si mesmos. Meu irmão, minha irmã, precisamos ter atenção ao ler a palavra e entender com quem Jesus muitas vezes falava, para quem ele estava dirigindo a palavra. Muitas vezes ele estava se dirigindo ao povo judeu e não a nós que somos gentios. O problema é esse: as pessoas não entendem tudo aquilo que Jesus diz, porque elas pensam que tudo aquilo que foi dito a nós, gentios. E agora vamos falar um pouco sobre o jovem rico. Olha esse exemplo para você entender melhor. Jesus disse ao jovem rico, essa passagem está em Mateus 19, versículos 16 a 30. Então Jesus disse para que ele vendesse tudo e entregasse aos pobres. Não foi isso? E por que Jesus disse isso? Porque o jovem rico vivia debaixo da lei da velha aliança. Lembre-se que quando Jesus veio à terra, ele vivia sobre a velha aliança ainda. O jovem rico perguntou a Jesus como receber a vida eterna. E como ele receberia a vida eterna na velha aliança? E era simples a resposta: obedecendo à lei. E qual a primeira coisa que a lei dizia? Que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Ele tem que ser o primeiro em sua vida. Então aquele que adorava o dinheiro mais do que Deus. Concorda comigo? Então Jesus tinha que falar para ele o que fazer de acordo com a lei, pois eles viviam regidos pela lei. E Jesus disse ao jovem rico que vendesse tudo e entregasse aos pobres, para que o jovem colocasse Deus verdadeiramente em primeiro lugar e cumprisse a lei.
Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, se o mesmo jovem rico viesse a Jesus hoje, sabe o que Jesus diria para ele? Creia no sacrifício da cruz e você será salvo. Ponto. Você tem que entender que você não pode basear a sua oração em nada além da obra consumada da cruz. Uma vez que você entende isso, você estará destruindo todos os aspectos errados que você tem quanto à oração. E assim você pode aprender a orar da forma correta. Foi ensinado para nós da seguinte forma. Por exemplo, você perde seu emprego. Aí você ora, 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 e Deus não responde sua oração. E não te deu um emprego. Aí a religião pede para que você ore mais. A religião diz que você não tem fé o suficiente. A religião te ensina de alguma forma que você tem que convencer a Deus com mais intensidade. É isso que a religião nos diz. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós fazemos? Nós oramos mais intensamente. Tentamos convencer a Deus de uma forma mais intensa. E nada acontece. Ficamos frustrados. Nossos corações se fecham. Então a oração se torna uma atividade religiosa e não mais um prazer de estar na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, desfoque do problema. E aqui está o problema de orar dessa forma. Em primeiro lugar, nós oramos focados no problema. Mas Deus não é um Deus focado no problema, mas sim um Deus focado nas soluções. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós oramos em esperança e não oramos em fé. A moeda do céu não é esperança e nem intensidade, mas é a fé na obra consumada da cruz. O que acontece é que nós sempre insistimos em continuar a convencer, esperando que algo acontecerá. Terceiro problema, meu irmão, minha irmã, um exemplo. Eu perco meu emprego. Mesmo exemplo. E peço para que Deus possa vir com provisão. O que acontece? Isso é uma mentalidade da velha aliança. A velha aliança é assim: eu tenho um problema, eu perco meu emprego, eu peço para que Deus me dê um emprego, peço que me dê provisão e eu espero para que Deus responda. Essa é a velha aliança. Na nova aliança você não pede e Deus responde ao que está no seu coração. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. A forma em que você ora na nova aliança é assim: você não pede para que Deus te dê um emprego, espera para que Ele te responda. Na nova aliança, ao invés de pedir e ficar esperando a resposta de Deus, ao invés de pedir e esperar até que Deus seja convencido e me dê um emprego, eu não peço. Mas o que eu faço? Eu aquieto meu coração, e na quietude e na confiança está o seu vigor. E na quietude e na confiança eu convenço o meu coração que me foi dado tudo que eu preciso através da obra consumada da cruz. Então, ao invés de pedir, você vai agradecer por aquilo que já te foi dado, meu irmão, minha irmã. Isso é a nova aliança. E uma coisa que você precisa aprender definitivamente: Deus não manipula pessoas. Nós oramos de uma forma tão errada. Nós nos frustramos tanto que dá tristeza de ver muitas pessoas se afastando de Deus por não terem suas orações respondidas. Eu tenho que responder uma pergunta, gente, que estão me fazendo muito. Exemplo: a pessoa fala assim: o meu marido me deixou, ele já está vivendo com outra mulher. E eu já estou orando há mais de 5 anos e Deus não responde a minha oração. E agora o que eu faço, Vinícius? Uma pergunta: Deus ama o casamento destruído? Claro que não, nunca. Mas eu quero que você entenda algo. Usar a oração para manipular outras pessoas é bruxaria. E Deus não faz bruxaria. Então, se o seu marido ou sua esposa decidiram ir embora e não querem mais viver com você, decidiram cometer adultério e eles não querem retornar para você, Deus não vai contra o livre arbítrio dessa pessoa, forçando essa pessoa a estar com você de volta, para que a sua oração seja respondida, meu irmão, minha irmã. Eu tenho compaixão por você
Eu passei por isso e sei o que é. Muitas pessoas ficam me pedindo oração para restaurar seus relacionamentos. Mas se eu orar e mentir, como muitos líderes já fizeram para você, isso só vai piorar a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai orar por anos. O seu marido não vai querer voltar para você. Você vai se decepcionar. E além de tudo, você vai se irar contra Deus. E eu, Vinícius Leandro, preciso ser honesto com você, pois eu te amo. Então, Vinícius, o que eu faço? Eu quero a restauração. Meu irmão, minha irmã, lance sobre ele essa preocupação e não fala mais no assunto. 1 Pedro 5,7 é uma passagem que me ajudou muito. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, em outras versões está preocupação, porque ele tem cuidado de vocês. Deixe essa pessoa ir e segue a sua vida. Se for para restaurar, vai restaurar. Se não for, não vai. Agora eu te pergunto, você crê na palavra? Você ama a Deus? Olha o que diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. E o que o Novo Testamento nos ensina? Paulo diz em 1 Coríntios 7,15: Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não se fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, se o seu cônjuge é alguém que não decide crer, não é alguém que é crente, cristão. Por que estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Porque quem abandona a família por abandonar não é cristão. É apenas da boca para fora. Aqui diz na palavra, você pode deixar ele para lá. Paulo nos diz que se você é uma boa pessoa, você é um cristão, você ama a sua esposa, o seu marido, você tem filhos, mas se o seu cônjuge decide te deixar em função dessa decisão, deixe essa pessoa ir, porque Deus quer que você viva em paz. Mas Vinícius, então como eu devo orar pelo meu marido ou pela minha esposa? Primeiro, você tem que entender que Deus não vai manipular essas pessoas e forçá-los a voltar para você. Outro exemplo, o seu filho pode ser um viciado em drogas e você tem orado já por 10 anos para que Deus o liberte das drogas. Você tem orado tanto e seu filho é um alcoólatra, por exemplo, e essa pessoa não sai desse vício. Aí vem o problema. O seu pastor te ensinou a orar intensamente, sem desistir. E 10 anos depois nada muda. Você está frustrado. Você não sabe o que fazer. Você acha que está cheio de incredulidade. Entenda, isso não é uma questão de incredulidade. É uma questão de crer nos conceitos errados. Sabe por quê? Porque se o seu filho não quer se livrar das drogas ou do álcool, nem mesmo Deus pode libertá-lo, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, um dos maiores casos que nós temos aqui do canal, e ela deixa expor o nome dela, é a Fernanda Vitorazzi. Ela era viciada em cocaína, gente, era alcoólatra. Gostava de bagunça. Só que ela escolheu ser livre. Ela se apropriou da liberdade em Cristo. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você forçar o evangelho e tentar que a pessoa seja manipulada através das suas orações. Deus não vai manipular ninguém. A pessoa tem que querer. O melhor que você faz é ser Jesus e amar essa pessoa intensamente. Que ela pode ter sede do que você tem e dizer um sim para Jesus e aí sim ser livre verdadeiramente. Escute, meu irmão, minha irmã, nem mesmo Deus pode libertar as coisas que você ama. Você precisa entender que Deus respeita o livre arbítrio das pessoas. E na nova aliança isso funciona da mesma forma. Então, por que você acha que pode usar da oração para controlar ou manipular a vida de outra pessoa, meu irmão, minha irmã? Deus não faz isso. Você pode orar pelo seu marido que te deixou? Claro que pode. Mas você não pode orar da forma que você tem orado, para que Deus o traga de volta. Deus não vai fazer isso.
O que você acha que Deus vai fazer? Que Deus vai pegar essa pessoa, levando ela ao arrependimento e vai trazer ele de volta para sua família? Meu amado irmão e irmã, se Deus pudesse fazer isso, não haveria ninguém que não seria salvo, porque senão Deus forçaria para todos serem salvos. Você não concorda comigo, meu irmão, meu irmão? Eu ainda, durante esses vídeos, vou ensinar você sobre a oração de intercessão. Eu recomendo que você leia as cartas de Paulo e observe como ele orava pelas igrejas, como era a sua oração de intercessão pelas igrejas. A primeira coisa que você tem que entender é que a oração não é interferir no livre-arbítrio de outras pessoas. Espero que esteja claro para você. É isso que eu desejo que fique claro no seu coração hoje, principalmente. Se você não for orar em fé, meu irmão, minha irmã, não ore, pois a fé é a certeza das coisas que você não vê com os olhos naturais. Se você tem certeza que não está orando em fé, vai fazer outra coisa, meu irmão, minha irmã, mas não ore sem fé. Muitas pessoas perguntam também sobre nada ser impossível para Deus. Gente, escuta isso. Deixe-me te dizer algo. Não cite escrituras de onde você não sabe aonde elas estão escritas e o contexto que elas estão escritas. Uma pergunta, sem ler agora na Bíblia. Você pode me dizer onde está escrito e em qual contexto esta passagem? Eu posso te dizer exatamente a referência e o contexto. Isso não tem nada a ver com aquilo que você por muitas vezes está achando que é. Deus não vai salvar ninguém que não quer ser salvo. Deus nunca violaria o livre-arbítrio do homem, pois ele não viola sua própria natureza. Meu irmão, minha irmã, Deus é bom, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. E não é essa figura religiosa que te dá uma oração religiosa para que você manipule quem você quiser. A nova aliança é radicalmente diferente da velha aliança. E a nova aliança não tem início até a cruz. Lembre-se que Jesus, repito, não viveu na nova aliança. Ele veio para nos trazer a nova aliança. Tudo, incluindo aquilo que Jesus disse, precisa se adequar à obra consumada da cruz. E agora, meu irmão, quero falar sobre algo muito complicado. As tradições. Por que suas orações não foram nada efetivas até hoje, meu irmão, minha irmã? Porque você orou por algo por tantos anos e nada aconteceu. Porque em função da tradição que lhe foi transmitida, você ignorou a real palavra de Deus. A tradição é algo tão poderoso que você tem que rejeitar isso na sua vida, porque elas são muito poderosas. Olhe como as tradições são formadas. As tradições são formadas a partir do cumprimento de alguns conceitos que são repetidos até que se tornem realidades. Vou te dar um exemplo muito claro. Todo domingo está sendo repetido: traga 10%, porque se você não trazer, você não será abençoado financeiramente. E o devorador vai acabar com tudo que você tem. Isso é repetido todas as vezes que você vai na igreja. Isso não é uma palavra de Deus na nova aliança, meu irmão, minha irmã. Isso é uma tradição que foi transmitida por muitos séculos. Paulo nunca ensinou isso, Pedro nunca ensinou isso, Tiago nunca, Judas também não. Isso é uma tradição transmitida por séculos. Mas para você isso se tornou uma realidade. Uma vez que aceitamos a tradição como realidade para nós, isso se torna importante, tanto quanto a própria Bíblia. Sabe por quê? Porque agora as tradições se tornaram parte da nossa vida, parte da nossa identidade como cristão. E é por isso que a defendemos com todo o coração. Os religiosos detestam quando eu falo. Um dos maiores e mais sutis enganos é a tradição. Uma vez que você aceita uma tradição como realidade, a sua mente vai procurar versículos bíblicos para provar as suas tradições como corretas. E normalmente, esses versículos fazem parte da velha aliança.
Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você pensasse e meditasse consigo mesmo. Por que oração é uma questão do coração? Por que oração é um alinhar do seu coração com Ele, com o Pai? Eu vou te dizer, o que nós vamos orar agora, eu vou fazer uma oração. E você vai escolher em fazer essa oração ou não. Pois eu sempre falo, meu irmão, minha irmã, você é livre para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então você permanece nessa liberdade. Se você entende que a sua oração foi baseada em tradições que foram transmitidas e não em uma compreensão da nova aliança, você vai pedir perdão para Deus agora. Você vai falar para Deus que sente muito, pois você já é perdoado através da obra consumada da cruz. Mas você sente muito por ter acreditado em coisas tão erradas e você vai dizer para Deus que está arrependido. O arrependimento significa que tivemos uma mudança de mente. Então o arrependimento significa que você aceitou tal tradição como uma realidade e sente muito por isso. Que você está mudando a sua mente e rejeitando as tradições de homens. E que você está abraçando a oração de acordo com a nova aliança. Se você quer que o Espírito Santo te ensine, mesmo que seja doloroso, você vai fazer esta oração comigo. Então repita cada frase comigo, meu irmão, minha irmã. Ore assim: Senhor Jesus, eu sinto muito por ter negado a obra consumada da cruz, em função das minhas tradições. Eu sinto muito. Eu aceitei a tradição de oração como uma realidade. E eu não quero isso mais. Eu rejeito isso com todo o meu coração. Escolho hoje a mudar a minha mente e me arrepender dessa forma terrível de viver a minha vida. Eu sinto muito, Pai. Espírito Santo, me ensine a como orar de acordo com a obra consumada da cruz. Eu confio em Ti. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Fatos de Deus. Tome posse do que já lhe pertence. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que muitas mentalidades erradas foram destruídas da sua cabeça já. Agora fique tranquilo, pois isso precisa acontecer. Porque eu me lembro quando Deus fez isso comigo. E a parte importante é, a não ser que você aprenda a orar de acordo com a nova aliança, a oração se torna algo estressante. As pessoas acham difícil orar da forma correta, porque eles não entendem a nova aliança. E por que as pessoas não entendem a nova aliança? Porque estão com os corações endurecidos e verdadeiramente influenciados pelas tradições da religião. Como eu disse em outros vídeos, se você não vai orar em fé, por favor, não ore. É muito melhor não orar. Eu sei que as pessoas têm muitos problemas, e o problema que você tem não ocorre porque você não entende a Bíblia, mas sim porque você foi ensinado de uma forma errada. Foi ensinado para você tradições e você não vai conseguir lhe mostrar em nenhuma das cartas de Paulo, João, Tiago, etc., que nós devemos pedir coisas pessoais para a nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo, Jesus não viveu na nova aliança. E eu preciso que vocês entendam isso. Ele trouxe a nova aliança com a sua morte de cruz. Você tem que entender que os evangelhos ainda estavam sob a ótica da velha aliança. Você precisa entender, quando ler os evangelhos, para quem Jesus estava dirigindo aquelas palavras. Então, Vinícius, o que Jesus falou não foi importante? É claro que foi, meu irmão, minha irmã, muito importante. Mas você precisa ler os evangelhos sob a ótica da nova aliança. Aliás, toda a Bíblia. Olha o que o próprio Jesus disse em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo,
falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Se você prestar atenção em tudo aquilo que Jesus disse e aplicar literalmente em sua vida, você vai ter muitos problemas. Porque muitas vezes Jesus estava se dirigindo aos judeus daquela época. Jesus disse para os seus próprios discípulos que eles deveriam obedecer à lei. Jesus disse às pessoas que se a sua mão te levasse a pecar, você deveria cortá-la. Você precisa ler, estudar e achar todas as coisas que Jesus disse, mas entender que ele não vivia na nova aliança e que somente quando o Espírito da verdade viesse é que eles entenderiam muitas coisas. Leia a palavra, meu irmão, minha irmã, sempre com a frase na mente: está consumado. Se a cruz não mudou nada, qual o motivo da cruz então, meu irmão, minha irmã? É muito triste quando as pessoas acham que a cruz é somente para o perdão dos meus pecados e para eu ir para o céu. E é por isso que os cristãos têm vivido na derrota, porque eles completamente negam o poder da cruz, de uma forma muito sutil, porque estão impregnados pela religiosidade. Se você não entende a obra consumada da cruz, você vai traduzir muitos versículos com uma mentalidade religiosa. Então, se faça essa pergunta: o que Jesus já me deu através da obra consumada da cruz? E agora vamos entrar num assunto incrível que você vai adorar. Vamos falar sobre promessas e fatos de Deus. Entenda isso. Há uma diferença entre promessas e fatos de Deus. Mas Vinícius, fatos de Deus não estão na Bíblia. Eu nunca li isso. Sim, isso é verdade, meu irmão, minha irmã. Esse termo não está na Bíblia. Esse termo fato de Deus eu aprendi com meu amigo Reinhard. E através disso identifiquei diversas promessas que já me foram dadas através da cruz de Jesus. Então, para você entender, as promessas de Deus que já me foram dadas é igual a fatos de Deus. As promessas de Deus que receberei no futuro igual a promessas. Não faz sentido você fazer a afirmação de que algo que não está na Bíblia, meu irmão, minha irmã, é errado. A pergunta que você deve fazer: a palavra de Deus ensina algo contra isso? Essa é a pergunta. Esse termo fato de Deus serve para identificar facilmente o que nos foi dado. Perceba que fato de Deus é algo muito bíblico, mas esse termo não está na Bíblia. Então, o que eu chamo de fatos de Deus, para você ficar bem claro na sua mente? De novo, existem promessas e existem fatos. A não ser que você entenda a diferença entre eles, você não estará apto para orar de acordo com a nova aliança. A promessa é algo que Deus te prometeu, e isto está sempre referente ao futuro. Se Ele prometeu, você não tem mais que pagar por isso, entenda, porque Jesus já pagou. Você agradece, se apropria pela fé e espera. Pare de pedir pelas coisas que Deus já te deu. Isso é uma negação à obra consumada da cruz. A cruz mudou tudo. A cruz não é sobre o perdão dos seus pecados e somente para te levar para o céu, meu irmão, minha irmã. Mas é sobre uma aliança, é sobre uma nova forma de Deus se relacionar conosco. Uma promessa é algo que Deus te prometeu que faria. Então, Vinícius, como eu recebo uma promessa? Como eu herdo essa promessa? A Bíblia diz de forma clara em Hebreus 6,12: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Meu irmão, minha irmã, sejam imitadores daqueles que, através da fé e perseverança, herdaram as promessas de Deus. Então, independente daquilo que Deus te promete, você tem que imitar aqueles que, através da fé e perseverança, receberam as promessas. E ainda a Bíblia diz no mesmo versículo, para que não sejamos negligentes, preguiçosos. Então a pergunta: como você herda uma promessa de Deus?
Você não pode ser preguiçoso, meu irmão, minha irmã, negligente. Você tem que continuar crendo e você tem que perseverar até que a promessa se manifeste na sua vida. Você não tem que pagar pela promessa, entenda isso, porque Jesus já pagou por ela. E o problema se encontra quando não entendemos a nova aliança e acabamos tratando uma promessa como um fato de Deus. E devido a isso, meu irmão, minha irmã, ela nunca acontece, ela não se manifesta, nós não a recebemos, nós não experimentamos. E o que nós fazemos? Aí que a religião entra, que vamos convencer a Deus a mudar isso. Vamos convencer a Deus a nos curar e prover em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu vou repetir 1000 vezes para você. A oração da nova aliança não é convencer a Deus de nada. Essa é uma oração da velha aliança. Na velha aliança você trabalhava muito, você orava e assim ele respondia. Mas na nova aliança, Jesus já pagou na cruz. E o que é um fato de Deus, para ficar bem claro na sua mente? É tudo aquilo que Deus já me deu através da obra consumada da cruz. O fato de Deus é tudo aquilo que a Bíblia nos diz que Deus já nos deu, algo que está no passado ou no presente contínuo. Um fato de Deus não tem nada a ver com quanto inteligente você é, com quanto você lê a Bíblia ou quanto você jejua. Não tem nada a ver com isso. Uma promessa diz respeito ao futuro, mas o fato de Deus sempre diz com respeito ao passado ou no máximo ao presente contínuo. Nós estamos falando da oração da nova aliança. A cruz é onde a nova aliança foi selada. A obra da cruz, meu irmão, minha irmã, é suficiente. Uma das coisas mais difíceis para todos os cristãos de todo mundo é parar de pedir, meu irmão, minha irmã. Parar de pedir. Eles não querem entender que tudo já foi pago pela cruz. Nós já fomos completamente abençoados por Deus. A oração da velha aliança tenta convencer a Deus de te abençoar. Muitas pessoas usam a passagem que eu usei, Vinícius, por muito tempo, que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, isso é velha aliança. Se humilhar para convencer Deus para Ele te dar algo e te abençoar, isso é velha aliança. Pare de tentar convencer a Deus e convença o seu próprio coração todos os dias. Agradeça. Entenda que o preço foi pago na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome de Jesus todos os dias. Agradeça, agradeça e agradeça por todas as bênçãos que Deus já te deu. Se você convencer seu coração do que aconteceu na cruz, você não vai precisar pedir por mais nada. Creia, diga obrigado e haja. E uma vez que você aprender isso, entenda. A oração da nova aliança é muito simples, mas uma vez que você orar dessa forma, vai parecer quase que absurdo para você quando as pessoas falarem que você precisa convencer a Deus, que você tem que orar intensamente para tentar convencê-lo de alguma coisa. Vou dar um exemplo bem claro sobre fato de Deus agora, meu irmão, minha irmã. Eu vou fazer uma ilustração que vai ajudar você a captar essa importante verdade. Presta atenção. Imagine que você esteja passando por uma situação muito difícil na sua vida. Você está enfrentando dificuldades e circunstâncias que impedem que você experimente a plenitude da vida que Jesus prometeu quando ele disse que veio nos dar uma vida em abundância, conforme diz em João 10,10. Você começa a orar e orar, pede que outras pessoas orem por você, ora com mais intensidade e, enfim, além de orar, você começa a jejuar também. Você pede que Deus lhe dê forças, mude as circunstâncias e tudo o que mais que sente que precisa obter vitória. Embora a sua oração, o jejum ou a oração de outras pessoas em si mesmos não sejam ruins, fazer isso em relação aos fatos celestiais realmente é ruim. Agindo errado assim, meu irmão, minha irmã, transformamos o fato celestial, o fato de Deus que
que está no presente e uma promessa que agora está no futuro e jamais será nossa. Ela permanecerá no futuro, porque os fatos de Deus já são ações passadas, algo que já aconteceu, enquanto as promessas são ações futuras, algo pelo qual ainda estamos esperando. Aí começam os questionamentos. O que está acontecendo? Por que essa oração não é respondida? Por que Deus não lhe responde? E parece ignorar as suas orações e as orações das outras pessoas que estão orando por você. Sabe o que acontece? A frustração toma conta. E por fim, você fica tão desanimado que desiste, talvez até de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, um dia a sua vida chega ao fim e você morre e fica diante de Jesus. Ele lhe dá as boas-vindas no céu e pergunta se você tem alguma pergunta em relação à sua vida na terra. E esta era a oportunidade pela qual você esperava, já que nunca recebeu resposta para algo específico pelo qual você estava esperando enquanto vivia na terra. E você abre seu coração dizendo o quanto ficou decepcionado, porque quando você realmente precisou, ele não respondeu e não lhe deu vitória para que você pudesse viver uma vida abundante como ele lhe prometeu. Aí, meu irmão, minha irmã, com um sorriso no rosto e o coração cheio de compaixão, Jesus segura sua mão e vocês caminham juntos até um enorme depósito. E você entra pela porta e lá estão centenas de prateleiras lotadas de tudo quanto possa imaginar. E você vê exatamente o que pediu a ele enquanto atravessava suas crises. E você diz: Jesus, está ali a força que eu te pedi. E você aponta para a próxima prateleira e continua: e aqui está a vitória pela qual eu orei e jejuei, Senhor. Por que o Senhor não me deu? Jesus sorriu e lhe disse: meu amado, você se lembra da nova aliança? Nela meu Pai se comprometeu legalmente com você e estabeleceu a única maneira de nos relacionarmos com você e de você se relacionar conosco. Lembra-se? Escrevemos claramente na Bíblia que lhe demos todas as coisas através da nova aliança. No instante que lhe demos, colocamos tudo aqui neste depósito. Já não cabiam mais a nós lhe dar, mas você pegar essas coisas. Então Jesus o leva para fora do armazém e aponta para a parte da frente, e ao olhar para cima você vê uma placa enorme com seu nome escrito. Você olha para ele com os olhos cheios d'água, pois agora você entende e se lembra do que ele escreveu em 2 Pedro 1,3, que seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele balança a cabeça e com os olhos repletos de amor e compaixão diz: sim, meu amado, quando eu morri na cruz e selei a nova aliança, nós colocamos todas as coisas que você precisaria para uma vida abundante no seu depósito aqui. Eu vi você orando, eu vi você pedindo, suplicando, jejuando e implorando, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Essas coisas já não eram minhas, nem do meu Pai. Elas eram suas e, portanto, não podíamos dá-las a você. O depósito tem seu nome nele e nós teríamos que roubá-lo para lhe dar essas coisas. E meu pai e eu não somos ladrões. Meu querido irmão e irmã, eu espero que você entenda essa ilustração. E a partir de agora entre com ousadia no seu depósito do céu para pegar todos os seus fatos celestiais, os fatos de Deus que são seus, e viver uma vida de vitória completa e constante que glorifica a Deus e honra a maravilhosa nova aliança. Meu irmão, minha irmã, quando eu chegar no céu, eu quero encontrar um depósito vazio com meu nome nele. É vital entendermos que, quando nos achegamos a Deus em oração, não devemos tentar convencê-lo de nada, de absolutamente nada. Ele já nos deu todas as coisas através de Cristo.
e fica o tempo todo se esforçando para nos convencer simplesmente a nos apropriarmos pela fé e desfrutarmos da bela nova aliança. Meu irmão, minha irmã, 1 minuto de apropriação pela fé na obra consumada da cruz vale muito mais do que uma noite inteira de clamor a Deus com base na esperança. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida radicalmente. A escolha é sua. E eu peço que você compartilhe essa mensagem para difundirmos juntos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito e vivam a vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele já nos deu tudo. Largue o velho e aproprie-se do novo. Meu amado irmão e irmã, muitas pessoas defendem as tradições com toda a sua vida, dizendo: mas foi sempre assim, por que eu vou mudar? Porque essas tradições, meu irmão, minha irmã, podem ser parte da nossa identidade, mas elas não são necessárias de acordo com a nova aliança. As pessoas não querem receber o novo porque o velho está relativamente bom. Aquela vidinha de casa para a igreja, da igreja para casa, e achando que através disso está tendo um relacionamento com Deus. É uma tristeza ver as pessoas totalmente iludidas e vivendo vidas medíocres e não vivendo uma vida que Jesus morreu para que tivessem. Muitas pessoas perguntam assim para mim: e o meu casamento, Vinícius? Eu tenho recebido muitas perguntas, mas essa surge com frequência. E de como orar pelo casamento porque o marido ou a esposa deixaram o seu lar. Muitas pessoas falam que o seu cônjuge o deixou e já estão orando anos e anos para que ele volte. Entenda, meu irmão, minha irmã, eu também sinto a sua dor. Mas você não pode fazê-lo voltar. A oração não é algo para manipular as pessoas. Isso é bruxaria. Eu já falei em outro vídeo. Deus, ele odeia o divórcio. Mas Deus deu a liberdade para o homem escolher. É difícil para nós cristãos crermos nisso. Sabe por quê? Porque a igreja não dá liberdade para escolhermos. Geralmente os líderes e pastores tentam nos manipular. Então, agora nós cremos que Deus funciona da mesma forma. Mas Deus não funciona assim, meu irmão, minha irmã. Se Deus sempre fizesse o que ele achasse melhor, ele forçaria todo mundo a ser salvo. Mas ele não faz isso. Ele nos fala para pregar o evangelho e quando pregamos o evangelho, as pessoas escolhem ser salvas ou não. É uma escolha. Olhe o que o próprio Jesus diz em Mateus 10,14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Jesus não disse para que continuassem orando e jejuando até que tal cidade fosse salva. Ele falou: sacode a poeira do seu pé e mova-se para a frente. Paulo também fez isso. Onde as pessoas rejeitavam o evangelho, Paulo não tentou manipular, jejuar ou orar para aquelas pessoas, para que elas fossem manipuladas. Ele aceitou a decisão delas, sacudiu a poeira das botas e foi para outro lugar. Me dê uma explicação, meu irmão, minha irmã. Por que o coronavírus não cessou, sendo que toda a nação orou e jejuou? Sabe por quê? Porque tentaram usar princípios da velha aliança para tentar fazer com que Deus responda. E isso não funciona. Seja honesto.
Quantos anos você passou orando e jejuando para que seu cônjuge voltasse e ele nunca mudou de ideia? Eu fiz isso, meu irmão, minha irmã. E o que isso faz no seu coração? Isso desestruturou o seu coração, meu irmão, minha irmã. Você ficou chateado com Deus, irado consigo mesmo, irado com seu cônjuge. E você não vive mais a vida de paz e tranquilidade. Não é isso que acontece normalmente? Em 1 Coríntios 7,15, Paulo nos dá um conselho muito forte, mas é muito claro. Olha o que ele diz. Ele está falando de casamento. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E o que a igreja ensinou a maioria de nós? Se o seu cônjuge, que é um descrente, sair de casa e for morar com outra pessoa, o que você tem que fazer? Orar, 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 até que ele volte. Paulo diz para você deixar ele ir, você é livre. Por que é tão difícil para nós nos rendermos, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê? Porque sempre temos que usar a oração para manipular. Não lute pelo seu casamento depois de acabado, e sim durante ele. Não manipule, não use oração para isso. Meu irmão, minha irmã, se você vê verdades nos ensinamentos que eu estou dando sobre a nova aliança, pratique e põe em prática. As pessoas acham que o Novo Testamento e a Nova Aliança são a mesma coisa. O Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, é um compilado de livros. E a Nova Aliança é uma aliança estabelecida entre o Pai e o Filho, e nós entramos pela fé. Esta aliança é a forma como nós nos relacionamos com Ele e Ele conosco. E preste atenção nisso, essa aliança não começou antes da obra consumada da cruz. Deus não se relacionou com as pessoas até que Jesus tivesse vindo à terra e ensinado isso. Se você é cristão, se você aceitou Jesus pela fé, Deus já te pegou, te tirou do reino das trevas e te colocou no reino do seu Filho Jesus glorioso. Romanos 10,9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meu irmão, minha irmã, você não precisou forçar nada. Jesus fez isso na cruz. Se você não entender a nova aliança, você vai entender tudo o que Jesus te disse de uma forma errada, incluindo o que ele disse sobre oração. Por isso você precisa cravar isso na sua mente e no seu coração. Em Efésios 1,3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu amado irmão e minha irmã, eu te pergunto, isso significa, essa passagem que eu li agora, que você não pode pedir mais por bênção? Meu irmão, minha irmã, você pode pedir o que quiser, mas eu, Vinícius, não vou parar de ensinar que isso é um sinal de incredulidade. Eu não entendo o porquê as pessoas têm tanto medo de serem confrontadas sobre suas crenças. A pior coisa que um cristão pode fazer é escutar qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer líder, não importa quão grande ele seja, ir para casa crendo no que eles falaram. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E tudo isso que eu estou falando para você pode ser muito impactante. Se você começar a fazer tudo o que eu estou te ensinando, você é uma pessoa imatura. Sabe por quê? Porque você deve na sua casa buscar a verdade e descobrir se quem pregou o que você ouviu está falando a verdade. Eu espero que você pegue tudo isso que eu estou te ensinando aqui. Escute isso várias vezes. Se ajoelhe, fale com o Espírito Santo e deixe ele te mostrar se o que eu estou te ensinando é certo ou errado. Eu te entendo que seja difícil ouvir algo novo que nunca foi passado para você. E eu, Vinícius Leandro, também me choquei quando ouvi. Mas você precisa ter uma mente aberta para ouvir e compreender esses novos ensinamentos sobre a nova aliança. Você precisa experimentar o novo.
E é muito difícil aceitar o novo. Olha o que Jesus disse em Lucas 5, 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. Vinho naquele tempo, meu irmão, minha irmã, era conservado em odres. Odre é um recipiente, uma espécie de bolsa de couro usada para armazenar o vinho. O vinho novo com muito fermento, ele deveria ser inserido num odre novo, a fim de que o couro dilatasse, visando comportar o vinho novo. Colocar vinho novo em odre velho não era possível, pois como o odre velho já estava dilatado, ele poderia se romper, não suportando a fermentação do vinho novo. O vinho, depois que ele passa por um processo de amadurecimento, vamos dizer assim, após a fermentação, ele fica mais saboroso. E Jesus traz um conselho muito importante acerca disso. Não devemos nos acostumar com as coisas antigas e não se firmar em velhas histórias, mas sim devemos estar dispostos a construir novas histórias e passar por novas experiências. Os religiosos daquele tempo eram apegados às doutrinas do Antigo Testamento e criticavam a proposta de graça e amor do Filho de Deus. A grande tendência do ser humano é resistir ao novo. E isso pode estar acontecendo com você hoje, assim como aconteceu comigo quando me foi revelada a nova aliança. O próprio Jesus afirma em Lucas 5,39: e ninguém, tendo tomado vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ou seja, aqueles que já estão conformados e acomodados com o velho não querem saber de experimentar o novo. E o que isso quer dizer, Vinícius? Que aqueles que estão vivendo com os conceitos religiosos da velha aliança estão conformados com a sua vida cristã, por mais medíocre que possa ser, e resistem ao novo. O vinho novo é uma nova chance e o vinho velho é o passado. Rejeitamos as novas coisas porque sempre olhamos para trás. Nós temos um defeito tremendo de não visualizar o futuro e sempre reparar no passado. O passado não retorna, o presente aqui está e devemos vivê-lo intensamente. O futuro dependerá de como você toma posse no presente, visualizando pela fé as promessas que virão. Jesus traz a graça, o perdão e a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Largue o velho e aproprie-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é incrível e maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Não tem como recomeçar um relacionamento com Deus ainda com pensamento antigo. Não tem como adotar uma postura nova em sua vida se ainda não conseguiu esquecer o que passou e se está vivendo dentro de uma velha aliança que nem mais existe. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tem uma vida de oração frustrada e miserável. Vivem com uma mentalidade religiosa que destrói completamente suas vidas. A grande maioria dos líderes não pregam a nova aliança, sendo que a única forma de relacionamento com Deus é através da obra consumada da cruz. A minha luta de vida será pregar a nova aliança e lutar contra essa religiosidade que está acabando com o corpo de Cristo. Meu amado, Deus nos trouxe o pacote completo. Está consumado. Ele tem o poder de nos dar o vinho novo, como também tem o pleno poder de transformar os nossos odres, ou seja, o nosso coração e nossa mente. Receba de Deus essa transformação e seja feliz. A escolha é sua, meu irmão, minha irmã. Você precisa escolher entre o velho ou o novo. Algo que nós precisamos ter em mente, que Ele nos deu tudo, meu irmão, minha irmã. Olha essa escritura de 2 Pedro 1,3. Visto que com o seu divino poder
nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. A primeira coisa que precisamos fixar na nossa cabeça é: nós cremos que a Escritura é a verdade? Você precisa chegar nessa conclusão por si mesmo. Eu não posso responder isso para você. Eu, Vinícius Leandro, creio que a palavra de Deus é real. Se isso realmente é verdade, vamos olhar para essa Escritura que tem seu divino poder. Agora eu te pergunto, quão forte é o divino poder dele? Pense nisso por um instante. Se você crê que Deus realmente é onipotente, é porque o poder dele é muito forte. Não concorda comigo? Então analisa a passagem. Pelo seu divino poder, ou seja, um grande poder, ele não vos dará, ou seja, no futuro. Ele não vai te dar no presente. Está escrito, meu irmão, minha irmã, ele já te deu. Ele te deu tudo. Mas quanto? Tudo, meu irmão, minha irmã. Mas como assim, Vinícius? Ele me deu tudo para quê? Ele te deu tudo para a vida e piedade. Piedade nesse contexto significa viver uma vida justa diante de Deus. É muito triste ver milhões de cristãos sendo roubados por pastores, líderes, mestres e apóstolos. Sabe por quê? Porque essas pessoas roubaram, mataram e destruíram essas vidas. Elas dizem que você tem que dar algo para receber em troca de Deus. E aqui nas Escrituras diz claramente em 2 Pedro que pelo seu divino poder ele não nos dará todas as coisas, mas ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida com a mesma qualidade da vida de Jesus e em piedade. Isso é incrível, meu irmão, minha irmã. E aqui se encontra o grande problema que a igreja tem hoje. Nós continuamos tentando usar a oração para convencer a Deus dar coisas que ele já nos deu. Muitas pessoas passam anos e anos orando por prosperidade e mais pobres ficam. Talvez seja tempo de reavaliar a sua vida de oração. Você não acha, meu irmão, minha irmã? Talvez você não esteja orando da forma correta. Se Deus já te deu todas as coisas que você precisa para viver uma vida na mesma qualidade que Jesus, por que então você ora pedindo para que Ele te dê isso? Você não entende que esse é um sinal que você não crê na obra consumada da cruz? Se você, meu irmão, minha irmã, crê que esse versículo é verdade, você nunca pediria para que Deus te desse algo que você precisa para uma vida abundante como a de Jesus. Você concorda comigo? Meu irmão, minha irmã, aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade. Ela vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Papai querido e amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alinhe seu coração ao dele. Esta mensagem vai mudar a sua vida. Por favor, meu irmão, minha irmã, escute cuidadosamente. Você é livre para crer no que você quiser. Você não precisa concordar comigo. Como sempre eu falo em praticamente todos os meus vídeos, somente o Espírito Santo revela a verdade. Então, antes de tomar qualquer tipo de conclusão, peça a Ele que revele a verdade para você. Mas para isso você tem que estar com o coração aberto para receber.
Aquilo que tenho falado é baseado em uma convicção que me foi revelada. Foi revelada profundamente ao meu coração. É algo que eu creio com todo o meu ser. Mas você é livre para discordar. Você não me ofende se você discordar, pois você crê naquilo que você quer. E está tudo bem por isso. Segundo, meu irmão, minha irmã, você também está livre para orar da forma que você quer orar. Eu estou passando para você aquilo que eu creio, aquilo que revolucionou minha vida e me libertou, mas você pode orar da forma que quiser. Algumas pessoas me perguntam se agora elas não têm permissão para pedir nada para Deus. Nem uma coisinha, nada. Meu irmão, minha irmã, você pode fazer o que você quiser. Pode orar da manhã até de noite. Você pode orar de forma intensa. Você pode jejuar, pedir, bater, implorar. Eu estou te passando aquilo que eu creio que é bíblico. E aquilo que mudou a minha vida. E também aquilo que eu vivo. Mas se você quer passar a noite toda de joelhos implorando para que Deus te dê algo, sinta-se livre. Agora escutem, você está livre. Não briguem com outras pessoas que não acreditam que essa é a forma de orar. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Se as pessoas que não acreditam nisso começarem a brigar com você, dê a seguinte resposta para elas. Está tudo bem. Você pode crer no que você quiser e eu creio no que eu quero. Não discutam, pois você não vai convencer ninguém. Apenas o Espírito Santo convence, se a pessoa permitir que ele convença. Para você que está ouvindo agora esta mensagem e não está entendendo muito bem o que eu estou falando, eu recomendo que você volte até o vídeo número 1 e assista todos os vídeos, pois um é a continuação do outro. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, uma irmã, e eu vou manter o sigilo com relação ao seu nome, ela me mandou uma mensagem que acho apropriado compartilhar com você. Olha o que ela relatou. Olá, Vinícius, bom dia. Desde o dia que encontrei o seu canal, eu assisto suas mensagens, que me ajudaram muito e ajudam até hoje. Sou muito grata a Deus por ter colocado você no meu caminho. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Venho lutando muito há alguns anos pela vida do meu esposo. Ele é um homem de bem, trabalhador, tem caráter, é honesto, mas ele é uma pessoa muito insegura e ele sofre muito. Tem dias que está muito bem, outros ele sai de casa para trabalhar com pensamentos negativos que vão demiti-lo, que não gostam dele. Hoje mesmo ele saiu até chorando. Isso cortou meu coração vê-lo nessa situação. Aí comecei a orar e pedir a Deus que coloque paz e que cuide dele, para que esse sentimento vá embora. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas sofrem muita ansiedade e necessitam dessa aceitação do próximo. Ela continua dizendo: eu converso com ele e explico que com Deus não há que temer, se estamos no caminho certo. Se puder me responder e me ajudar, obrigada por tudo, por tantas mensagens que me fortalecem e me fazem ser cada dia mais forte e ajudar o meu esposo. Meu irmão, minha irmã, olha essa situação dentro do que eu falei anteriormente. E o conselho que eu dei para essa irmã. Primeiro, ela diz que vem lutando há alguns anos para mudar o seu esposo. Agora eu pergunto para você, quantos anos você tem orado para mudar alguém próximo de você? Eu creio, meu irmão, minha irmã, que vários de vocês falarão que estão orando há muito tempo para que Deus mude algum ente querido que está perdido. Agora eu te pergunto, está adiantando alguma coisa? Meu irmão, minha irmã, a sua oração não vai mudar essa pessoa. Coloque isso no seu coração. Você está tentando convencer Deus a mudar aquela pessoa. Se essa pessoa não permitir, Deus não pode fazer nada, meu irmão, minha irmã. Então pare de orar errado, pedindo a Deus que mude essa pessoa. Outra coisa, Deus não tira sentimentos e não coloca paz em ninguém, gente. Até porque Jesus já nos deu a paz. Na palavra diz: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou.
Outra situação que ela diz que tenta explicar sobre Deus. Meu irmão, minha irmã, pare com isso agora. Pare de tentar falar de Deus para quem não quer ouvir. Sabe como você leva Deus para as pessoas, meu irmão, minha irmã? Não com palavras, mas com atitudes de amor. Mais uma situação que eu identifiquei de imediato com o relato dessa irmã. Ela diz que sente pena do marido. Meu irmão, minha irmã, isso caracteriza, sem sombra de dúvidas, que o marido tem autopiedade. E sentir pena dessa pessoa é tudo o que ela quer. Pois a pessoa que está se fazendo de vítima deseja que sintam pena delas, por mais sutil que seja. Então, meu irmão, minha irmã, o que vemos com relação ao que acontece hoje em dia? As pessoas, devido à religiosidade, estão pedindo coisas a Deus da forma errada. Não estão sendo atendidas e vivem vidas infelizes e frustradas. É muito triste isso. E o pior, que não querem mudar. Meus amados, as pessoas que me seguem, muitas delas entenderam, tomaram atitude, recomeçaram a orar da forma correta e estão mudando radicalmente de vida. Muitos testemunhos eu tenho recebido. Eu já disse isso a vocês, que a oração não é convencer a Deus de algo, mas a oração é um alinhar com o coração de Deus. A oração não pode ser usada para manipular o livre-arbítrio das pessoas. Deus não faz isso, meu irmão, minha irmã. Vai contra o caráter dele. Você consegue imaginar se Deus fizesse isso? O mundo já está um problema. Imagine a quantidade de problemas que estariam acontecendo agora. Eu ainda, durante esses vídeos, vou te ensinar sobre intercessão, ou seja, orar por outras pessoas, sobre guerra espiritual. Eu vou também ensinar como você deve fazer o seu tempo pessoal de oração no seu devocional com Deus. O que acontece normalmente, meu irmão, minha irmã? Vamos a uma passagem de Gênesis 3, versículos 12 e 13. Olha só. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Geralmente, meu irmão, minha irmã, nós culpamos a Deus ou culpamos ao diabo. Mas a culpa nunca é nossa, não é? E isso começou lá no Jardim do Éden. Nós sempre culpamos alguém e nunca assumimos as nossas responsabilidades. Por que nunca é a nossa culpa? Mas a culpa é sempre do diabo ou de Deus? Nós temos que entender uma verdade muito simples, meu irmão, minha irmã. Em 2 Pedro 1,3 diz assim: o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se a Escritura nos ensina que pelo seu divino poder Ele deu tudo o que eu preciso para viver com a mesma qualidade da vida de Jesus e para a piedade, e eu não tenho isso, meu irmão, minha irmã, eu não posso dizer a Deus que algo deu errado. E Ele precisa me dar de novo aquilo que já me foi dado. Entende? E ainda eu não posso culpar também ao diabo, porque o diabo já foi derrotado na cruz por Jesus. Você tem que entender que a religião é a destruição do cristão. A religiosidade no coração vai paralisar a sua vida. As pessoas falam assim: se Deus já me deu todas as coisas para a vida, como diz em 2 Pedro 1,3, então por que eu não tenho o que já foi me dado? Meu irmão, minha irmã, você precisa mudar essa pergunta do porquê Deus não te deu. Sabe por quê? Porque Ele já deu, já foi dado. A pergunta que você tem que fazer é: por que isso não se manifesta na minha vida? E eu vou te explicar por que isso não se manifesta em sua vida nessa série de vídeos. E eu espero que o que eu fale possa mudar o seu coração. É inacreditável em como a religião desestruturou os nossos corações.
Responda uma pergunta agora para você mesmo. Você já pediu para que Deus te desse mais amor para lidar com uma determinada situação? Ou para lidar com uma determinada pessoa? A maioria dos cristãos já pediu isso e ainda pede. Quantos de nós já fizemos isso? Isso é errado. E por que isso é errado? Romanos 5,5 a Bíblia diz que "e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Meu irmão, minha irmã, se o amor de Deus já foi derramado no seu coração, por que você pede para Deus que te dê mais amor? Irmãos, tirem os seus óculos religiosos ao ler a Bíblia. O amor de Deus já foi colocado em meu coração, em seu coração. Nós temos esse amor de Deus. Outra situação. Quantos vocês já oraram por vitória, meu irmão, minha irmã? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,7. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Meu irmão, minha irmã, a Escritura é muito clara, não seremos, mas somos mais que vencedores. Lembra-se dos fatos de Deus que eu falei em um vídeo? Isso é um fato, está consumado, já aconteceu, somos mais que vencedores. Então por que você ora por vitória, meu irmão, minha irmã? O contexto do que está escrito na palavra de Deus é muito importante. Infelizmente, a religiosidade deturpa nossa mente com relação à leitura e interpretação das Escrituras. Quando nós passamos por um momento difícil, nós oramos e oramos por vitória e buscamos Escrituras lá na Velha Aliança, onde eles oraram até obter vitória. Meu irmão, minha irmã, tenha consciência que você nunca vai encontrar isso na Nova Aliança. Paulo nunca fez isso, Pedro nunca fez isso. Na Nova Aliança você descobre que pela fé você declara aquilo que já aconteceu. Isso é tão difícil para muitas pessoas, pois a mente e o coração dessas pessoas estão impregnados de religiosidade e elas ainda vivem na Velha Aliança. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Elas tentam orar na forma que eu estou ensinando, mas ainda estão com a mentalidade da Velha Aliança. Você tem que entender que é um processo para você estabelecer um novo estilo de oração na sua vida. Um dia de cada vez, de fé em fé. Apenas confie, pois vai dar certo no final. Muitos falam assim: "Ah, mas a Bíblia diz tal coisa. Mas a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz aquilo." Gente, a Bíblia nos diz tantas coisas, mas não entendemos porque não lemos através de uma perspectiva da obra consumada da cruz. Muitos falam assim: "Essa é a minha experiência." Gente, eu amo experiências, mas se as experiências anulam o que a Bíblia e a obra consumada da cruz dizem, você vai ter um grande problema. Sabe o que acontece muito, meu irmão, minha irmã? Apesar de ser muito claro o ensinamento da Nova Aliança, algumas pessoas, devido à incredulidade entranhada no coração e à religiosidade, tentam se convencer que esse ensinamento é errado, e a razão pela qual elas acham isso é porque tiveram uma experiência, ou o pastor teve uma experiência, ou alguém que eles conhecem teve uma experiência. Uma pessoa perguntou para mim há um tempo atrás: "Vinícius, estou numa campanha para restaurar o meu casamento. Você acha que eu devo parar? O que você acha a respeito disso?" Pois tem uma amiga que teve o casamento restaurado por causa de uma experiência que ela teve através de uma campanha de oração. Meu irmão, minha irmã, o que eu poderia falar para essa irmã se o coração dela estava convencido que se sua amiga conseguiu, ela também conseguiria? Eu disse para ela que ela era livre e fizesse o que quisesse. Não adiantaria falar nada. Falei para ela pedir ao Espírito Santo que revelasse ao coração dela a verdade.
Eu, Vinícius, não vou convencer ninguém, pois quem convence é o Espírito Santo. E ninguém vai me convencer também ao contrário, porque eu já fui convencido pelo Espírito Santo. Isso é muito claro em meu coração. Mas eu tive que passar pelo processo de combate à incredulidade do meu coração. Agora eu te pergunto, foi a campanha de oração que fez esse casamento ser restaurado? Será? Será que viver em função de experiências de outras pessoas é o caminho, meu irmão, minha irmã? Eu tenho uma certeza no meu coração. Tudo o que tenho falado para vocês trouxe tanta transformação na minha vida que é inacreditável. E já tenho recebido inúmeros relatos quase todos os dias das pessoas que entenderam a nova aliança e vivem hoje em função da obra consumada da cruz de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, tem duas opções. Primeiro, você pode se apegar nas suas experiências ou nas experiências de outras pessoas, ou estudar, procurar conhecimento, entender as Escrituras de acordo com a obra consumada da cruz, aprender a apropriar-se pela fé e viver uma vida abundante que Jesus morreu por você. Se você escolher a segunda opção, você experimentará dos benefícios maravilhosos da nova aliança. E eu posso te ajudar nisso. Agora, se você quiser viver através da maravilhosa nova aliança, eu vou te propor que você faça uma oração comigo agora. Lembre-se que você é livre. Declare comigo agora sim, meu irmão, minha irmã. Senhor, eu te agradeço pela obra consumada da cruz. Eu te agradeço em função de tudo que Jesus fez por mim. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou co-herdeiro com Jesus. Portanto, tudo aquilo que Jesus tem, eu tenho. Tudo aquilo que pertence a Jesus, pertence a mim. Eu não tenho mais que pedir. Eu posso tomar posse pela fé. Obrigado, eu escolho a partir de hoje tomar posse pela fé por tudo que o Senhor Jesus pagou na cruz. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha o que diz em Romanos 8,17. Se somos filhos, somos co-herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que Jesus tem pertence a você. A palavra de Deus nos diz que somos co-herdeiros. E quando ouvimos isso, deveríamos pular de alegria. O que isso quer dizer? Que tudo que ele herdou, você herdou também. E aqui está um dos grandes problemas. Porque o que foi dado para você e aquilo que você experimenta muitas vezes são duas coisas completamente diferentes. Porque a religião te roubou a oportunidade de experimentar as heranças de filho e filha. Você precisa tomar posse literalmente de tudo aquilo que Deus já te deu. Não fique esperando Deus entregar nada em suas mãos. Tome posse pela fé. Agarre aquilo que Deus te deu e não solte mais, meu irmão, minha irmã. Pois se Ele te deu, é seu. Entenda isso. Lembra-se do depósito céu que eu falei num vídeo atrás? Tome posse pela fé. A fé é a moeda do céu. A fé crê no que já aconteceu. A fé crê que quando Deus fala que algo é seu, ela crê que isso realmente é seu. E isto é fé. A fé não é algo passivo que diz, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Gente, pare de ser religioso. Se Deus não quisesse, Ele não teria enviado Jesus para ser o sacrifício por nós. Se Deus não quisesse que você fosse próspero, Ele não teria permitido que Jesus viesse e morresse pela sua prosperidade. Se Deus não quisesse que você fosse curado, fosse saudável, Ele não teria permitido que Jesus morresse para que você pudesse ser saudável. Então, como
é a forma que você vai orar sobre bênçãos financeiras, sobre vitórias, sobre amar as pessoas que são difíceis de amar, sobre um trabalho que você possa precisar. Meu irmão, minha irmã, o que você vai fazer primeiro de tudo é alinhar o seu coração ao coração dele. Ponto. Vou te explicar como normalmente as coisas acontecem. Digamos que você precise de alguma coisa, um trabalho, uma restauração, uma providência, seja lá o que for. Geralmente você ora e nada acontece. E você fica frustrado e não sabe mais o que fazer. Deus não responde sua oração porque não é assim que a oração funciona. Infelizmente, por décadas, foi te ensinado de uma forma errada. Se você está feliz com a forma que você tem orado e com os resultados da sua oração, você não precisa mais assistir esses vídeos que eu estou postando. Agora, se você está frustrado com os resultados da sua vida de oração, essa é uma grande oportunidade de uma mudança radical de vida. Talvez você pode pensar que é difícil mudar isso. E eu digo a você que é muito difícil. Foi muito difícil para mim. E eu entendo você. Agora, preste atenção do que vou falar agora para terminar esse vídeo. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui o verbo abençoar está no passado, ou seja, já aconteceu, já é nosso, já somos abençoados. E detalhe, não com uma ou com duas bênçãos espirituais, mas com todas as bênçãos espirituais. A palavra bênção, meu irmão, minha irmã, significa declarar próspero. Todo cristão deseja viver uma vida maravilhosa em intimidade com Deus, sem exceção. A grande questão é, Deus já te deu tudo através da obra consumada da cruz. Ele te deu tudo aquilo que você precisa para ter uma vida incrível. Tudo isso está escrito nas Escrituras. Ele te fez mais que vencedor. Isso é claro, não é, meu irmão, minha irmã? Ou seja, muitas outras coisas ainda que estão na Bíblia, que já foram me dadas, elas já pertencem a mim e já pertencem a você. E você só pode experimentar essas coisas pela fé que toma posse. Não tem nenhuma outra forma. E o que é uma fé que toma posse? A fé que toma posse é aquela que você precisa parar de pedir, uma vez que Deus já disse que deu tudo a você. Você precisa parar de pedir porque, do contrário, você não crê que isso já lhe foi dado. Enquanto você continua pedindo, você não crê. E essa é a verdade. Você tem que crer que literalmente isso já foi te dado. Em outro vídeo, meu irmão, minha irmã, eu vou falar sobre convencimento de coração, pois você precisa definitivamente convencer o seu coração. Se você deseja experimentar de todas as bênçãos das regiões celestiais através de Cristo, agradeça. Agradeça. Agradeça sempre. Tome posse e haja. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos desta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.